Guts versus Silat. Vamos pro capítulo 11. Parte 11 da série de Berserk. Você encontra todas as partes na ordem correta na playlist. Link na descrição e tá aparecendo no card também. Tudo certinho na ordem. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, no YouTube o vídeo conta com as imagens do mangá. O canal é Subsolo. Aqui no canal eu tô deixando o canal dele, né, pra vocês conhecerem, caso você não conheça. E também tô deixando a playlist dos reacts de Berserk. Geek 2.0. Prepara sua pipoca, te senta, bota um fone de ouvido se possível e vamos começar. O homem do turbante atacava Guts com sua faca. O espadachim se impressionava com a velocidade do homem, que continuava atacando, e ele seguia se esquivando. Usando a lâmina de sua bota, o homem de turbante tenta perfurar a garganta de Guts, que bloqueia o ataque com sua espada, e a usa para tentar desequilibrar o adversário, que fazia uma acrobacia para acertar com o outro pé. Guts usa seu braço esquerdo para se defender. O mascarado aproveitava que o homem estava com seus dois braços imobilizados e dobra seu corpo para furá-lo com suas facas. Mas Guts faz uma investida com a espada, com a parte sem lâmina, e empurra o acrobata para longe, o fazendo se chocar com a fila de guerreiros que aguardavam sua vez. Por que você não entra no circo? Ele é muito forte. Ei, você aí, dizia o duque desse castelo, enquanto se aproximava. Você é muito forte. Quer trabalhar para mim? É que tem muitos ladrões por aí. Então fazemos essa competição para reunir lutadores que possam caçá-los. Desculpa, mas eu não tô interessado. Eu só quero lutar com pessoas fortes. Ah, você é um andarilho? Pode-se dizer que sim. Ah, isso é bom. Eu ouvi que a líder do bando dos ladrões é uma mulher muito forte que nem mesmo 10 homens conseguem lutar. Uma mulher? Você já deve ter ouvido falar dela. Há cerca de 1 ano eles eram soldados. Falcão ou algo assim. Guts pega o Duque pelo colarinho. O que você disse? Falcão, sim, isso mesmo. Era o bando do Falcão. A líder do bando do Falcão seria a Casca. Mais tarde, soldados do Duque encontravam a atual base dos Falcões, no meio da floresta. Muitos seguiam feridos. Casca estava estudando um mapa, pois ela havia recebido há pouco, através de um espião no castelo, a informação de que Griffith está sendo mantido no último andar da Torre do Renascimento. Durante todo esse ano, poucas pessoas ouviram a voz dele. Mas nesse mês, ninguém ele ficou realmente 1 ano inteiro sendo torturado. ouviu. Misericórdia. Juju toca no ombro da nova líder E ele não e a diz para descansar. Caso contrário, grita, ela não vai não conseguir pensar em um faz plano cara para de salvar dor. Griffith. Ele se Deixa eu só voltar um pouquinho. Falei junto. Juju toca no ombro da nova líder e a diz para descansar. Caso contrário, ela não vai conseguir pensar em um plano para salvar Griffith. Ele se retira e deixa a comida. Quando Casca tenta comer, sua mão treme. Ela deixa cair a colher e o prato, e sua cabeça cai sob a mesa. Ela estava exausta. Lá fora, o guarda estava quase adormecendo, e de repente é atingido na cara por uma argola cortante, que parte metade de sua cabeça. Quem disparou isso foi o estrangeiro, o homem do turbante. Ele quem estava liderando o ataque e manda os soldados avançarem. A matança começa. Casca acorda com os gritos, pega sua espada e vai pra fora. Nossa, nem deu tempo de dormir. Ele começa a atacar rapidamente com suas facas, enquanto Casca bloqueia com sua espada. Ele prende a arma da mulher e a chuta com a lâmina de sua bota. Por pouco ela consegue se esquivar, mas ele retorna com sua perna e acerta uma joelhada, a fazendo cair. Ele avança novamente e Casca começa a saltar para trás, até que tropeça. O estrangeiro então aprende com suas facas, mirando seu pescoço. Acabou. Se você baixar sua espada e mandar seus homens se renderem, eu não te matarei. Vou contar até 3. Faça sua escolha. 1, 2, 3, 4! Diz alguém que surgiu de repente, chutando o estrangeiro para longe. Casca abre seus olhos e se depara com ele. É ele. Não fique com medo de um artista de circo. Seja forte. Casca. Era Guts. Olha ele. Todo o bando fica contente com a aparição do antigo comandante. O homem do turbante levanta. Agora eu entendi.
É difícil acreditar que você é aquele que matou 100 homens. O líder de assalto do bando do Falcão. Ele mesmo. Casca estava confusa, mas Guts diz que não há tempo para pensar. Eu vou cuidar dele. Faça a sua parte. Ele completa. E ela vai. O estrangeiro saca suas argolas de guerra e as lança para o alto. Elas começam a dar uma volta e vão na direção de Guts, pela esquerda e pela direita. Mas o espadachim consegue bloquear as duas com facilidade. O estrangeiro então saca 2 cabos, que parecem ser de espadas, mas ao invés de um pedaço rígido de aço, são cordas ou fios cortantes. Ele ataca e Guts usa sua espada para cortar os primeiros fios, mas ainda assim foi cortado de raspão no braço e bochecha. O estrangeiro continua atacando, enquanto Guts desvia e acaba acertando a cabeça de um aliado, a estraçalhando. Ele começa a girar seus fios e ataca novamente. Guts então usa sua espada para levantar muita poeira e parar as cordas. Ele avança e dispara uma poderosa investida, da qual o estrangeiro tenta se defender com suas facas, mas ao ver que não seria suficiente, ele pula para trás. O golpe ainda acertou sua testa de raspão e retirou sua máscara. Senhor Silat, isso não é nada bom. Todos os meus homens estão condenados, dizia um soldado para o estrangeiro, que olhava fixo para seu adversário. Seu nome é Guts, certo? Vou me lembrar desse nome. Silat e seus companheiros então vão embora. Logo, Nossa, os membros... dá pra perceber que nesse tempo o Guts tá muito mais forte, né, cara? Os do antigo pelotão de Guts correm para abraçá-lo, felizes em revê-lo. Casca diz que não podem perder tempo, pois têm que deixar esse esconderijo imediatamente. Ela dá as costas enquanto diz as ordens. Agora que estão reinstalados em outro lugar, Guts é atualizado sobre a situação. Rickert diz que se Casca não tivesse dado as ordens no dia do ataque, o bando todo teria morrido. Mesmo sendo atingida por várias flechas, ela manteve a sua postura. E é ela quem lidera o bando agora. Nós não estamos apenas fugindo sem rumo. Nosso espião no castelo disse que não se teve mais notícias sobre Griffith recentemente. Em breve teremos que colocar em ação o plano no qual temos trabalhado por todo esse ano. Vamos tirar o Griffith daquele castelo, diz Jujou. Guts responde com um leve sorriso, como se dissesse, conte comigo. Rickert pergunta se Guts não ouviu sobre o ocorrido, pois as notícias se espalharam rapidamente. Guts responde que ficou nas montanhas, treinando com sua espada. Jujou então pergunta se ele encontrou aquilo que tinha mencionado. Ele responde, pra falar a verdade, ainda não. Mas eu entendi uma coisa. Não, eu senti uma coisa. Parece que meu jeito não está relacionado a nada além da minha espada. Não sinto emoções verdadeiras. Nem consigo responder perguntas. Você parece bem calmo. Isso é bom. Mas você chegou bem na hora. Tivemos sorte. Receba nossos agradecimentos, líder de assalto. Logo, o pelotão de assalto volta para conversar com Guts, que perguntava a Gaston o que aconteceu com sua loja de roupas. Ele responde que quando ouviu o que aconteceu com o bando, ele não pôde ficar parado e teve que voltar. Jujou puxa Guts pela orelha e fala discretamente. Mais uma coisa antes de você ir. O que foi? É a Casca. Há um ano atrás, ela estava muito machucada. Ela estava delirando, com febre por 3 dias e quase morreu. Eita. Nesses dias ela ficou chamando pelo Griffith. E por você. Todo mundo acha que ela é muito forte. Até onde eu conheço essa mulher, sei que ela vai continuar colocando todo o fardo nos ombros dela. Você precisa dar um jeito de diminuir esse fardo. Ainda mais agora sendo a líder do grupo, né? Mais tarde, enquanto Guts estava sozinho debaixo de uma árvore, Casca aparece e o chama. Ele a segue e ficam próximos a uma cachoeira. É a cachoeira que apareceu. Casca diz pra ele se preparar para lutar. Hã? Ué. Ei, calma aí. Qual foi o problema? A gente se vê depois de 1 ano e você ainda quer lutar? Beleza que você faz isso o tempo todo, mas não significa que nós também precisamos... Casca saca sua espada. Guts bloqueia o ataque e percebe o olhar da mulher. Eita, mano. O olhar dela tá parecendo com o do Griffith. Ei, espera. Do que você tá com raiva?
Casca continua atacando. Ela estava falando sério. Ela não Guts fala esquiva, nada, e só Casca lhe diz para ataca. sacar sua espada, para não a subestimar. O homem a derruba. O que está acontecendo? Me dê uma razão para lutar. A gente passa um ano sem se ver, e tudo o que você faz é me atacar? Por que você voltou? Ela pergunta. É tudo culpa sua. Foi tudo culpa sua. Você destruiu tudo. Foi tudo por sua causa. Ela dizia aos Nossa. gritos. Ela ataca novamente, e dessa vez, Guts saca sua espada para se defender. Com seu rosto próximo ao dela, ele pergunta: por minha causa? Ela diz que sim. É porque ela tá culpando ele por ele ter ido embora. Todas as coisas que aconteceu depois, ela culpou ele todo esse tempo por isso. Que foi ele quem destruiu tudo. Guts não consegue entender. Eu? Por quê? Ele pergunta. Não foi culpa dele. Ela continua atacando, enquanto diz que foi porque ele foi embora, porque ele abandonou Griffith. Guts agarra a mão de Casca, dizendo que isso não faz sentido. Alguém como Griffith jamais cairia em desgraça apenas porque ele foi embora. Casca se afasta e volta a atacar, enquanto diz algo que já havia dito, que um bom líder tem que ter paciência acima de tudo, que Griffith tinha que ser o mais forte de todos, mas que ele não era um deus. Ninguém vive apenas de sonhos e esperanças. Ela diz que foi Guts. Foi ele quem deixou Griffith fraco e triste. E que Griffith não pode fazer nada sem Guts. Cara, isso daqui é a visão dela, né? A perspectiva dela de fora do que o Guts passou. O que ele escolheu, a decisão foi dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma pelo que o Griffith vai escolher. Cada um leva a sua própria carga, né? Só que ela, pela emoção, tá se deixando levar pela raiva, né? Pela tristeza, frustração e o peso dessa responsabilidade toda. Por um ano, ela tendo que lidar com tudo isso sozinha. Então, eu acredito que seja isso, né? Não sei se estou certa no meu pensamento, mas bem complicado esse momento, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O espadachim arregala seu olhar e lembra daquele dia. O dia em que deixou Griffith largado no chão, de joelhos. Ele vai sentir culpa, A será? espada de Casca acerta sua barriga. Com a voz trêmula, ela pergunta o porquê dele não ter se defendido. Guts segura a espada de Casca com sua mão, a sujando com seu sangue. Casca diz para ele soltar e puxa, até que consegue tirá-la de sua mão. Ela cai de joelhos. Ela diz que não pode mais suportar isso. Ela lembra de quando disse tá que queria ser destruída. a espada de Griffith. E diz que aquelas palavras não eram verdadeiras. Ela já havia pensado assim, mas agora Pô, percebe. isso aqui acontece quando uma pessoa depende o sonho dela a outra pessoa, né? Então, dá pra ver o quanto ela tá devastada, porque o sonho dela era ser a espada do Griffith. O Griffith tá destruído, logo ela vai ser destruída também. Então, é a comparação entre você seguir o seu caminho ou você seguir um caminho de terceiros vinculado ou dependendo do seu sonho, ou do seu sonho dependendo da pessoa. No caso, a Casca dependia do Griffith, né? Então, dá pra ver o quanto ela tá devastada com o que aconteceu. É como se ela não tivesse mais aquela vontade de seguir em frente, né? Griffith não é um deus. E ela é uma mulher. Mas ela sabia das intenções dele em se casar com a princesa. Afinal, o trono era o que ele Propósito. almejava. Mesmo assim, mesmo rejeitada, ela queria estar com Griffith, servindo como sua espada. Mas há um ano atrás, ela havia percebido que não havia espaço para ela perto dele. Seu sonho já acabou. Casca não pode ser a mulher de Griffith. Não pode ser alguém importante para ele. Não pode nem mesmo protegê-lo. Então, é um peso muito grande isso, né? Tá tão cansada. Então ela se joga do precipício.
Mas com sua mão sangrando, Guts a segura e a joga para longe do pedaço. Minha nossa! No que você tá pensando? Não faça essas coisas sem pensar. Ela se aproxima, enquanto o chama de idiota. E toca na Nossa, sua ela mão tentou se ferida, matar. dizendo que ele sempre sangra por ela. E com os olhos cheios de lágrimas, ela novamente o chama de idiota. Ela taca sua cabeça sob o peito de Guts. Ele abre os braços. Toca no rosto dela. Fecha os olhos. Beija sua testa. Baixa seu rosto. E ela levanta o seu. Eles abrem os olhos. Guts lhe toca no lábio. E então... se beijam. Oh! Naquele dia... Caramba, que intensidade é essa, bicho? Ela ia se tacar do penhasco, ele pegou ela pela mão que ele tava sangrando, puxou ela e agora estão se beijando. Griffith sofreu sua primeira derrota. Aquele homem nem mesmo olhou para trás. Casca finalmente havia entendido. Ela não queria admitir o que existia dentro de seu coração. Desde que ela conheceu Griffith, seus sentimentos sempre foram Essa vazio. música, cara, eu vou chorar, mano. Tira isso aí. Ela sempre lutou e tentou lhe provar que seria capaz de sacrificar qualquer coisa. Porque ela queria viver como ele, com orgulho. Porque foi isso que ele lhe ensinou. Agora é como se tudo tivesse mudado. O que ela está prestes a Agora ela precisa descobrir o seu próprio propósito. fazer com Guts faz parecer que aquele amor pelo qual ela lutou tanto pareça um amor falso. E eles fazem. Ali, debaixo de uma árvore, no frio da noite, usando seus corpos para aquecer um ao outro. Mas ao colocar Casca de costas contra a árvore, Guts vê nela ele mesmo quando criança, quando foi violado pelo maldito Donovan, com sua única fraqueza exposta, bem na sua frente. Aquele menino com um pano na boca. Meu Deus, cara. Deu até um arrepio, mano. Para não gritar, Guts levanta seus braços e agarra o pescoço de Casca. Ele não sabia o que estava fazendo. O que ele via era ele mesmo. Ele lembra das palavras de Gambino. Você deveria ter morrido. Você deveria ter morrido. Quando ele finalmente percebe que estava enforcando Casca, ele a larga. Mas como um garotinho assustado, ele ainda tremia. Bate na árvore, enquanto diz: eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria. Meu Deus. Reviveu um trauma dele que ele nem... Cara, ele nem tava pensando mais nisso há muitos anos, né? Nossa, e olha o momento que ele reviveu esse trauma. Caramba. Queria matar você, Gambino. Tem uma sombra enorme em cima de mim, me cobrindo. Minhas mãos e minhas... Essa sombra enorme em cima dele. Foi mencionado essas palavras no capítulo anterior, né? No começo. Pernas estavam atadas. Eu não tinha como resistir. Com a força de uma criança, eu não tinha como resistir de jeito nenhum. Foi por isso que eu matei ele. Eu fiz parecer que ele tinha sido morto em batalha. Eu coloquei uma flecha nas costas dele. Daquele porco gordo maldito. Gambino te atacou e você o matou? Pergunta Casca, tentando entender. Ela não tá entendendo nada. Gambino não. Não, eu não queria matar o Gambino. O Gambino, ele cuidou de mim quando eu era um bebê. Ele me ensinou a usar espada. Mas... Nossa, cara. Nossa, pesado, hein? Ele tá em conflito, um conflito absurdo dentro dele mesmo sobre o que o Gambino significava pra ele, o que ele fez e como isso tudo acabou, né? Pesado. Por que ele me vendeu pra aquele porco maldito?
Ele sempre bebia. Ele era aleijado por causa da guerra. Ele falava com o cachorro e ficava dizendo Cecil, Cecil. Mas ele nunca pronunciou meu nome. Ele estava bêbado. Ele tentou me atacar de repente. Eu ia me esquivar, mas quando me dei conta, minha espada tinha passado pela garganta do Gambino. Será que isso também, dentro da memória dele, eram memórias reprimidas pelo trauma e agora veio tudo à tona? Uma lágrima cai. Guts suplica pelo perdão de Gambino, o chamando de pai e jogando sua cabeça contra o chão. Casca tenta acalmá-lo. É quando ele se dá conta do quanto falou. Ele admite que isso foi estranho e se desculpa. Ele diz que acabou estragando tudo, mas que não dá pra fazê-la esquecer de tudo isso. Casca ia perguntar algo, mas Guts a interrompe. Ele já sabia o que era. Sim, ele diz. Eu matei meu pai. Foi há muito tempo. Eu queria esquecer disso. Esse ano eu não pensei nisso nenhuma vez. Mas agora, do nada, só pode ser brincadeira. Eu já matei tanta gente. Matei tanta gente depois dele. Por quê? Porque eu só lembro dele. Porque eu só lembro do Gambino. Casca o abraça. Porque é uma ferida muito profunda, né, cara? Ele acreditou que podia ser amado pelo Gambino e o Gambino fez o que fez. É um golpe muito profundo. Dizendo que está tudo bem. Mesmo que isso piore as coisas, no fim vai ficar tudo bem. Porque ela deixou Guts vê-la por inteiro. Até seus pontos fracos. Agora ela finalmente sente como se os dois fossem iguais. Ela diz que Guts até já sangrou por ela. Então toca em suas feridas. Algumas causadas por ela mesma. As lambe. E diz que também quer uma cicatriz dele em seu corpo. E eles voltam a se combinar. Quando estava prestes a dormir, com Casca sob seu peito, por algum motivo, ele se lembrou das feridas que Gambino lhe fez. E daquela grande espada que brilhava radiante e próxima daquele garotinho. Gente, agora tá começando... Ele tá começando a curar das feridas antigas, né? Daí que vem a metáfora da cicatriz também. Muito interessante. Não, me diz que acabou. Casca sentia como se seu corpo não fosse mais o mesmo. Ela diz que essa foi a sua primeira vez. E que é uma pena que Guts seja muito violento. Parecia até que estava correndo risco de vida. Ela relembra que quando Guts entrou no bando, ele não gostava de ser tocado. E pergunta se é pelo que aconteceu no passado. Você pode me tocar. Você já não salvou minha vida? Eu acho que naquele dia, só o seu toque não me ofendeu. Ele responde. Ela lhe dá um beijo na bochecha e pergunta se ele pretende ficar com o bando depois que salvarem Griffith. Ele diz que não pode. Olha para o lado, para onde escorria aquela torrente de água. E diz: nessa cachoeira. Eu já fiquei aqui antes. Eu viajei bastante nesse ano. Ele começa a lembrar de quando treinava nessas águas. Próximo de lá, havia uma casa onde morava um velho ferreiro e sua filha. Guts se tornou amigo dos dois e recebeu abrigo. Godo, como você consegue viver sozinho na floresta sendo um ferreiro? Sozinho não, eu e minha filha. Tá vendo aquela montanha? Tem uma mina lá. Dizem que fadas viveram naquele lugar. Godo, o que fez você se tornar um ferreiro? Todos os meus ancestrais foram ferreiros. Você gosta? Bem, é tudo que eu sei. Mesmo antes de aprender a andar, eu já segurava um martelo. Antes mesmo que eu pudesse decidir o que fazer da minha vida. Isso daí tem bastante ponto para reflexão também, né? Ele não teve outra opção, mas se ele quiser, ele pode ser outra pessoa também, cara. Ter outra profissão, né?
Só que isso tá tão enraizado que é como se fosse o destino da família toda ser ferreiro. É muito difícil de pensar diferente disso, né? Eu já estava na forja. Aí eu decidi que seria mais habilidoso que qualquer outro ferreiro. Desse dia em diante, sem que eu percebesse, minha vida passou voando. Eu faço isso desde que nasci. Assim como uma criança que não sabe por que nasceu. Eu não sei por que continuo forjando. Quando eu tô na forja, tem uma coisa que eu adoro. E o que é? Faíscas. Faíscas são lindas. Elas parecem querer te engolir. Ele fica hipnotizado pelo próprio trabalho dele. Por isso que ele continua fazendo, mesmo nem sabendo o porquê que ele faz. Por causa das faíscas. Assim como a vida. E assim como a vida, elas inesperadamente passam diante de seus olhos. Depois daquilo, Guts lembrou que ainda tinha que encontrar seu sonho, seu propósito. Ele se perguntou se não seria essa espada o seu sonho. Griffith dizia que um sonho era algo cintilante Aquele cara que forjou a espada dele? e elegante. E isso não é o que eu quero. Minha espada é a coisa mais próxima de mim, como se fosse parte do meu corpo. Por causa dessa espada, eu escapei da morte várias vezes. Ela me guia no campo de batalha. Ela foi parte de mim quase toda a minha vida. Ela sempre esteve ao meu lado, desde antes de eu matar o Bazuzo, antes de eu entrar pros Falcões. Nós nunca nos separamos. Mesmo quando Muito eu me forte encontrei esse com o vínculo. Zod, nos momentos de agonias insuportáveis e nas horas em que fico frente com a morte. Essa espada me dá a vida. Essa espada. Por tudo o que eu passei. Não é bem assim. Eu vivi a minha vida através dessa espada. As memórias que não estão ligadas a ela não têm sentido. É como se eu tivesse nascido para essa espada. Tudo na minha vida, de repente, acontece. Ele tá acrescentando valor adicional à espada mediante as experiências que ele já teve com ela, né? Então, isso acrescenta muito um valor simbólico e afetivo pro próprio Guts, né? Diante de meus olhos. Faíscas. Eu acho que sou atraído pelas faíscas também. Quando as faíscas voam no meio Olá. da batalha, elas Também mostram tem nossas faísca. memórias. Essas faíscas são tudo. Através delas, eu posso ver a vida. Eu vou continuar segurando essa espada. Talvez meu sonho seja diferente do sonho do Griffith. Tamanho da Mas eu espada, não serei bicho. controlado por ninguém. Eu tenho que ser o dono da minha mente. Nossa, ele chegou a essa conclusão muito bom, porque até então ele tava meio que sendo controlado pela espada, mas agora ele quer ele mesmo controlar a própria vida dele. Que eu quero criar as minhas próprias faíscas. Guts explica tudo isso para a Casca, o que a chateia. Ela diz que todos os sonhos de Guts são egoístas, que ele só pensa em si mesmo. Então ela pergunta se ela não faz nenhuma diferença. Ela começa a dar chilique e Guts a interrompe. Gente, do nada! Pô, eu vi isso não como sendo um egoísta. Ele tá focado em si? Sim. Mas isso não é necessariamente egoísmo, né? Então, foi um chilique mesmo. Mas é a opinião dela. Dizendo: vem comigo, vamos ficar juntos. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Ficar com você vai contra tudo que eu já fiz. Poderia ser um problema, ou poderia ser incrível, ninguém sabe. Mas eu vou querer fazer de novo. A partir de hoje, nós vamos fazer mais 100 vezes. Não, 1000 vezes, todos os dias. E eu vou tomar conta de você. É nisso que eu tô pensando Que agora. bonitinho! Casca o chama de idiota. Não me chama de idiota, eu tenho sentimentos. Responde Chris, enquanto olha para aquele rosto corado. E mais uma vez se beijam. Sob a luz do sol, que atravessava as folhas daquela grande árvore. Três dias depois, na floresta Ixi, mano, vai acontecer alguma merda, né? Falta muito pouco pro capítulo acabar. Podia ter acabado aí, né? Pra gente ir embora hoje com um clima agradável. Ai, cara, o que vai acontecer? Um fenômeno estranho aconteceu.
lenhadores e caçadores viram algo que dizem que veio do cânion da Que selva. desgraça é essa? Refletindo a luz do sol, um monstro gigante em forma de cobra. Agora, sem que haja qualquer explicação racional, Eita, o negócio O lá, o festival. colar. começou. Festival? É oficial. Berserk finalmente começou. Muito obrigado a todos que assistiram até Oxi, começou agora! Agora que começa? Eita, mano, é a terceira vez. Primeiro eu comecei pelos capítulos negativos, que eu nunca vi isso na minha vida. Aí, depois de alguns capítulos, chegamos nos capítulos 0. E depois no 1. Agora começou. O festival é o próximo capítulo? Pô, eu gostei dos capítulos de hoje, mesmo tendo bastante contexto pesado, né?